Capítulo 20. Segui Jean Félix até um depósito. Ele se dirigiu a uma estante grande, puxou um painel retrátil e tirou deles 3 quadros envoltos em cobertores, desembrulhando-os cuidadosamente. Em seguida, recuou um passo e me apresentou o primeiro, como um floreiro. Voilá! A pintura era fotorrealista, como as outras obras de Alicia. Representava o acidente de um carro que matou a mãe dela. O corpo de uma mulher na carcaça, debruçada sobre o volante. Ensanguentada, ela estava evidentemente morta. Seu espírito, sua alma, se desprendia do cadáver com um enorme pássaro de asas amarelas, levantando o vôo para o céu. Não é glorioso? Jean Félix olhava para o quadro. Todos esses amarelos, e verdes e vermelhos, eu seria capaz de me perder neles. É radiante. Radiante não era exatamente a palavra que eu escolheria. Perturbador, talvez. Não sabia ao certo o que senti. Passei, então, à pintura seguinte. Uma imagem de Jesus na cruz. Quer dizer, é Gabriel, comentou Jean Félix. Bem semelhante. Era Gabriel, mas retratava como Jesus, crucificado, o sangue pingando das feridas, uma coroa de espinhos na cabeça. Os olhos não estavam voltados para baixo, mas arregalados, torturados, decididamente acusativos. Pareciam me atravessar. Olhei mais de perto, examinando o objeto extravagante preso por uma bandoleira no dorso do Gabriel. Uma espingarda. É a arma que o matou? Jean Félix fez que sim. Sim, era dele, eu acho. E o quadro foi pintado antes do crime? Mais ou menos um mês antes. Mostra o que ela já tinha em mente, certo? Jean Félix passou para a terceira pintura. Uma tela maior do que as outras. Esse é o melhor. Recue um pouco para ter uma boa visão. Eu fiz o que ele sugeriu, recuando alguns passos, e me voltei para olhar. No momento em que vi o quadro, involuntariamente dei uma risada. Ele retratava a tia de Alicia, Lydia Rose, e era evidente porque a havia irritado tanto. Lydia estava nua, reclinada numa cama minúscula. A cama vergava sobre o seu peso. Ela era monstruosamente gorda, uma explosão de carnes se derramando pela cama e chegando ao chão, espalhando-se pelo quarto, formando ondas de dobras como ondas de creme de ovos. Meu Deus, isso foi cruel. Eu acho encantador. Jean Félix me olhava com interesse. Você conhece Lydia? Sim, fui fazer uma visita. Entendo, ele sorriu. Você está fazendo o seu dever de casa direitinho. Eu não conheci Lydia. Alice odiava a tia, como você bem sabe. Pois é, eu olhava para o quadro. Dá para sentir. Jean Félix começou a embrulhar de novo os quadros. E Alceste? Perguntei. Posso ver? Claro, vem comigo. Ele me conduziu por uma passagem estreita até o fim da galeria, onde Alceste ocupava sozinha uma parede. Bela e misteriosa como minha lembrança. Alicia no ateliê, diante de uma tela em branco, pintando com um pincel vermelho sangue. Analisei sua expressão, que, como sempre, escapava a qualquer interpretação. Franzi a testa. É impossível de ler. É exatamente esse ponto, a recusa de qualquer comentário. É uma pintura sobre o silêncio. Não sei se entendi o que o senhor está dizendo. No cerne de toda a arte tem sempre um mistério. O segredo de Alicia é seu segredo, seu mistério no sentido religioso. Por isso, ela deu o nome de Alceste. Você já leu? Eurípides? Ele me lançou um olhar curioso. Leia, você vai entender. Fiz que sim, e notei na pintura algo que não havia observado antes. Me inclinei para ver melhor. No fundo do quadro havia uma fruteira em cima da mesa, com peras e maçãs. E nas cascas das maçãs
e saindo de dentro delas pequenas massas brancas escorregadias. Apontei para elas. Isso são larvas? Jean Félix assentiu. Sim, fascinante, não é? Me pergunto o que significavam. Essa obra é uma maravilha, uma verdadeira obra-prima. Jean Félix suspirou e olhou para mim. Baixou a voz, como se Alicia pudesse nos ouvir. É uma pena que você não tenha conhecido Alicia na época. Era a pessoa mais interessante que eu já havia conhecido. A maioria das pessoas não vive realmente, passando pela vida como sonâmbulas. Mas Alicia vivia com uma intensidade incrível. Era difícil tirar os olhos dela. Jean Félix se virou para o quadro outra vez e observou o corpo nu de Alicia. Tão linda! Olhei de novo para o corpo de Alicia. Entretanto, onde ele via beleza, eu só via sofrimento, feridas e escoriações de automutilação. Ela alguma vez falou com o senhor da tentativa de suicídio? Eu estava apenas sondando, mas Jean Félix mordeu a isca. Você sabe disso? Sim, claro. Depois da morte do pai? Ela ficou devastada. Jean Félix fez que sim com a cabeça. A verdade é que a cabeça de Alicia estava toda fodida. Não como artista, mas como pessoa. Ela era extremamente vulnerável. E quando o pai se enforcou, foi demais para ela. Não deu para aguentar. Ela devia amar muito o pai. Jean Félix conteve uma risada. Ele me olhou como se eu fosse louco. O que você está falando? Como assim? Alicia não amava o pai. Ela o odiava. Ela o desprezava. Fui pego de surpresa. Ela disse isso? Claro que disse. Ela odiava o pai desde pequena, desde a morte da mãe. Mas, então por que tentar se matar depois da morte dele? Se não era de tristeza, por que então? Jean Félix deu de ombros. Culpa, talvez? Como é que podemos saber? Ele estava escondendo algo de mim. Alguma coisa não se encaixava. Alguma coisa estava errada. O celular de Jean Félix tocou. Com licença, um instantinho. Ele me deu as costas para atender. Do outro lado, uma voz feminina. Os dois marcaram uma hora para se encontrar. Depois eu ligo, querida. Jean Félix se virou para mim de novo. Me desculpe. Sem problemas. Namorada? Ele sorriu. Só uma amiga. Eu tenho muitos amigos. Aposto que tem mesmo, pensei. E senti uma leve aversão. Não sei por quê. Depois que ele me levou até a saída, fiz uma última pergunta. Só mais uma coisa. Alice alguma vez mencionou um médico? Um médico? Parece que ela recebeu um médico na época da tentativa de suicídio. Estou tentando localizá-lo. Jean Félix franziu a testa. Possivelmente havia mesmo. O senhor se lembra o nome dele? Jean Félix pensou por um segundo e acenou negativamente com a cabeça. Não, sinto muito. Sinceramente, não me lembro. Bom, se lembrar em algum momento, poderia me informar? Claro, mas duvido. Ele olhou de relance para mim e hesitou. Quer um conselho? Seria muito bem-vindo. Se você realmente quer fazer Alicia falar, bote tintas e pincéis na mão dela. Deixe a Alicia pintar. Só assim ela vai falar com você, por meio da arte. É uma ideia interessante. Muito obrigado pela ajuda, Sr. Martins. Ah, e pode me chamar de Jean Félix. E quando estiver com Alicia, diga que eu a amo. Ele sorriu e mais uma vez senti uma leve repulsa. Alguma coisa em Jean Félix era difícil de engolir. Dava para perceber que ele de fato havia sido muito próximo de Alicia. Os dois se conheciam há muito tempo, e era óbvio que ele se sentia atraído por ela. Estaria apaixonado? Não dava para saber. Eu me lembrei do rosto de Jean Félix ao contemplar Alceste. Sim, havia amor em seus olhos, mas amor pela pintura?
não necessariamente pela pintora. Jean Félix cobiçava a arte. Caso contrário, teria visitado Alicia no Louvre. Teria ficado ao seu lado. Disso eu tinha certeza. Um homem jamais abandona uma mulher desse jeito. Pelo menos, não quando a ama. Capítulo 21. Fui a Otterstone a caminho do trabalho e comprei um exemplar de Alceste. Na introdução, li que foi a primeira tragédia de Eurípides, a chegada até nós e uma das suas obras menos encenadas. Comecei a ler no metrô. Não era exatamente um livro para ser devorado. Uma peça bem estranha. O herói Admeto é condenado à morte pelas Moiras. Entretanto, por uma intervenção de Apolo, uma escapatória lhe é oferecida. Admeto poderá evitar a morte se convencer alguém a morrer no lugar dele. Pede à mãe e ao pai que morram em seu lugar, e eles se recusaram categoricamente. Fica difícil, então, formar uma opinião sobre Admeto. Não é extremamente um comportamento heróico, e os gregos antigos deviam considerá-lo um tanto tolo. Já Alceste é um tipo de pessoa completamente diferente e se oferece para morrer pelo marido. Talvez não espere que Admeto aceite a oferta, mas ele aceita e Alceste morre, descendo a Hades. Mas a coisa não termina por aí. De certa maneira, acabamos de chegar a um final feliz. Um deus ex machina. Héracles resgata Alceste do Hades e, triunfante, a conduz de volta ao mundo dos vivos. Ela renasce de novo. Admeto vai às lágrimas ao reencontrar a esposa. Já as emoções de Alceste não ficam tão claras. Ela se mantém em silêncio. Ela não fala. E sobressaltei ao ler isso. Não conseguia acreditar. Voltei a ler a última página da peça lentamente, com toda a atenção. Alceste retorna do mundo dos mortos novamente viva, e se mantém em silêncio, sem poder ou querer falar sua experiência. Desesperado, Admeto recorre a Héracles. Aqui está minha mulher, mas por que ela não pode falar? Nenhuma resposta. A tragédia termina no momento em que Alceste é conduzida de volta a casa por Admeto, em silêncio. Por quê? Porque ela não fala mais. Capítulo 22. O diário de Alicia Berenson. 2 de agosto. Hoje está ainda mais quente. Está mais quente em Londres que em Atenas, ao que parece. Mas Atenas, pelo menos, tem praias. Paul me ligou de Cambridge hoje. Fiquei surpresa ao ouvir a sua voz. Há meses que não nos falamos. A primeira coisa que me ocorreu foi que tia Lídia devia ter morrido. E não tenho vergonha em admitir que senti um certo alívio. Mas não era por isso que ele estava me ligando. Paul estava bem invasivo. Fiquei esperando que ele dissesse o que queria dizer, mas nada. Paul não parava de perguntar como eu estava, se Gabriel estava bem. E disse alguma coisa indicando que com Lídia andava tudo como sempre. Eu falei, vou aí um dia desses. Já faz muito tempo, ando querendo fazer uma visita mesmo. A verdade é que a simples ideia de ir até lá, de estar na casa com Lídia e Paul, abarca muitos sentimentos complicados. Portanto, evito voltar a Cambridge. Mas me sinto culpada. Ou seja, no fim das contas, acabo me sentindo mal com qualquer uma das duas decisões. Seria bom a gente se rever, eu disse. Vou fazer uma visita logo logo. Eu estava agorinha mesmo, prestes a sair. Por isso... Então Paul disse algo tão baixinho que eu não conseguia ouvir. O quê? O que você disse? Eu disse que eu estou com um problemão, Alicia. Eu preciso da sua ajuda. O que aconteceu? Não posso dizer por telefone. Preciso falar com você pessoalmente. É que acho que agora não vai dar para ir a Cambridge. Eu posso ir aí? Hoje à tarde, tudo bem? Alguma coisa na voz dele me fez concordar sem hesitar. Ele parecia desesperado. Tá bom.
Tem certeza de que não pode dizer agora? A gente se vê mais tarde. E desligou. Passei o resto da manhã pensando nisso. O que poderia ser tão sério assim para fazer Paul recorrer logo a mim? Teria a ver com Lídia? Ou talvez com a casa? Não fazia sentido para mim. Não consegui trabalhar depois do almoço. Colocava a culpa no calor, mas a verdade é que estava com a cabeça longe. Fiquei zanzando pela cozinha, olhando pela janela, até que vi Paul na rua. Ele acenou para mim. Oi, Alicia. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o aspecto péssimo dele. Paul tinha perdido muito peso, especialmente na face, nas têmporas e nas mandíbulas. Estava esquelético, visivelmente doente, exaurido, assustado. A gente se sentou na cozinha com o ventilador ligado. Ofereci uma cerveja, mas ele disse que preferia algo mais forte, o que me surpreendeu, porque eu não me lembrava de ele ser muito de beber. Servi uma dose de uísque pequena, e Paul colocou mais no copo quando achou que eu não estava olhando. De início, ele não disse nada. Ficamos lá em silêncio por um instante, até que ele repetiu o que tinha dito ao telefone, as mesmas palavras. Eu estou com um problemão. Perguntei o que ele queria dizer com isso. Tinha a ver com a casa? Paul me olhou sem entender. Não, não era a casa. Então o quê? Sou eu, ele hesitou. Mas por fim, conseguiu botar para fora. Eu tenho apostado. E perdido muito, na verdade. Havia anos que ele gostava de apostar. Disse que começou como uma forma de sair de casa, de ter algum lugar para ir, algo para fazer e se divertir um pouco, o que era perfeitamente compreensível. Diversão não é algo que se encontra em abundância quando se vive com Lídia. Mas ele vinha perdendo mais e mais. E agora a situação estava fora de controle. Ele já tem limpado a poupança onde não havia grande coisa para começo de conversa. De quanto você precisa? 20.000. Não acreditei no que tinha ouvido. Você perdeu 20.000? Não foi só uma vez. Eu peguei emprestado com algumas pessoas e agora elas querem que eu pague. Que pessoas? Se eu não pagar, vou ter problemas. Você já contou isso para sua mãe? Eu sabia a resposta. A vida de Paul estava uma bagunça, mas ele não era burro. Claro que não. Ela me mataria. Preciso que você me ajude, Alicia. Por isso eu vim até aqui. Eu não tenho esse dinheiro não, Paul. Eu pago. Não preciso de tudo de uma vez, só um pouco. Eu não disse mais nada e ele continuou pedindo. Essas pessoas queriam algo naquela mesma noite. Paul não tinha coragem de voltar de mãos vazias. Qualquer coisa que eu pudesse dar não importava. Eu não sabia o que fazer. Queria ajudá-lo, mas desconfiava que lhe dar dinheiro não seria a melhor maneira de enfrentar o problema. Também sabia que seria muito difícil continuar impedindo que a tia Lídia tomasse conhecimento do seu segredo. Eu não sabia o que faria se estivesse na pele dele. Enfrentar Lídia provavelmente seria ainda mais apavorante que os agiotas. Vou fazer um cheque para você, falei por fim. Paul ficou num estado patético de gratidão, murmurando. Obrigado. Obrigada, Alicia. Entreguei a ele um cheque de 2.000 libras ao portador. Sei que não era o que o Paul queria, mas aquilo tudo era novidade para mim. Eu nem tinha certeza se acreditava em tudo que ele estava dizendo. Alguma coisa naquela história não parecia verdade. Talvez eu possa dar mais dinheiro a você depois que conversar com Gabriel. Mas é melhor a gente encontrar outra maneira de cuidar desse assunto. O irmão de Gabriel é advogado, você sabe. Talvez ele possa... Paul deu um salto apavorado, balançando a cabeça. Não, não, não. Não conta para Gabriel. Não envolve ele nisso. Por favor. Vou dar um jeito de resolver a situação. Eu vou dar um jeito. E Lídia? Talvez você devesse... Paul fez que não com a cabeça furiosamente e pegou o cheque.
Ficou decepcionado com o valor, mas não disse nada, e logo depois se retirou. Estou com a sensação de tê-lo deixado na mão. É um sentimento que sempre tive em relação a ele, desde quando éramos pequenos. Eu nunca estive à altura das expectativas que ele tinha em relação a mim, de que eu fosse uma figura materna para ele. Mas Paul devia saber como eu sou. Não tenho instinto materno. Quando Gabriel voltou, eu contei para ele a história, e ele ficou aborrecido comigo. Diz que eu não devia ter dado dinheiro ao Paul, que eu não devo nada a ele, que ele não é responsabilidade minha. Eu sei que Gabriel tem razão, mas não consigo deixar de me sentir culpada. Eu consegui fugir daquela casa, de Lídia, mas Paul não. Ele continua preso lá. É como se ele tivesse ainda 8 anos, e eu quero ajudá-lo, mas não sei como. 6 de agosto. Passei o dia todo pintando, experimentando com o fundo do retrato de Jesus. Tenho feito esboços usando uma foto que tiramos no México. Terra vermelha e ressecada, arbustos escuros, repletos de espinhos. Tentando imaginar como captar o calor, aquela aridez agressiva. E de repente, ouvi Jean Félix me chamando. Por um segundo, pensei em ignorá-lo. Fingi que não estava em casa, mas ouvi o tinido da fechadura do portão. E já era tarde. Botei a cabeça para fora da janela e ele estava atravessando o jardim. Jean Félix acenou para mim. Oi, meu bem. Estou atrapalhando? Você está trabalhando? Estou sim. Ótimo, continue. Só 6 semanas até a exposição, sabe? Você está bastante atrasada. E deu aquela risada irritante. Minha expressão deve ter me denunciado, porque ele logo tratou de acrescentar. Estou só brincando. Não vim aqui controlar o seu trabalho. Eu não disse nada. Voltei para o ateliê e ele foi atrás de mim. Colocou uma cadeira em frente ao ventilador. Acendeu um cigarro e o vento fazia a fumaça dar voltas ao seu redor. Voltei ao cavalete e peguei meu pincel. Jean Félix começou a falar enquanto eu trabalhava. Queixou-se do calor, dizendo que Londres não estava preparada para esse tipo de clima, comparando com Paris e outras cidades que lidariam melhor com essas condições. Depois de algum tempo, parei de ouvir. E ele continuava se queixando, se justificando, cheio de autocomiseração, e eu ali morrendo de tédio. Ele nunca me perguntava nada. Jean Félix não tinha interesse por mim de verdade. Mesmo depois de todos esses anos, eu sou apenas um meio para alcançar um fim. Um público para o programa de Jean Félix. Talvez seja injustiça minha. Jean Félix é um velho amigo e sempre esteve ao meu lado. Mas ele é solidário, só isso. E eu também. E prefiro ficar sozinha a estar com a pessoa errada. Por isso, nunca tive nenhum relacionamento sério antes de Gabriel. Estava esperando por ele, por algo real, tão sólido e verdadeiro quanto os outros eram falsos. Jean Félix sempre teve ciúmes da nossa relação. Tentava esconder, e ainda tenta, mas para mim é mais que óbvio que ele odeia Gabriel. Ele está sempre falando mal dele, dando a entender que Gabriel não tem o meu talento, que ele é vaidoso e egocêntrico. Acho que Jean Félix pensa que um dia eu vou passar para o lado dele e cair de joelhos aos seus pés. O que não percebe é que cada comentário maldoso e depreciativo que faz, ele me joga ainda mais nos braços de Gabriel. Jean Félix sempre fala da nossa amizade antiga. É o jeito que ele tem de ressaltar a nossa ligação, a intensidade daqueles primeiros anos, na época em que estávamos sempre juntos. Mas acho que não se dá conta que está se prendendo a uma época da minha vida em que eu era infeliz. E a afeição que eu tenho por ele é por causa daquela época. Somos como duas pessoas casadas que não se amam mais. Hoje percebi o quanto não gosto dele. Eu avisei. Estou trabalhando. Preciso adiantar isso aqui, se não se importa.
Jean Félix fez cara feia. Você está pedindo para que eu me retire? Eu acompanho você pintando desde a primeira vez que pegou um pincel. Se foi um incômodo esses anos todos, você bem que podia ter dito isso antes. Estou dizendo agora. Meu rosto ficou quente. Eu estava ficando furiosa. Não dava para controlar. Eu tentava pintar, mas minhas mãos tremiam. Sentia que ele estava me observando. Eu praticamente ouvi os pensamentos de Jean Félix, sibilando, rodopiando. Então, ele concluiu por fim. Você ficou chateada comigo por quê? Eu acabei de dizer. Não dá para você ficar aparecendo assim do nada. Você precisa ligar antes, ou mandar uma mensagem. Eu não sabia que eu precisava de um convite formal para encontrar com a minha melhor amiga. Houve um momento de silêncio. Ele não tinha levado numa boa. Imagino que não teria como ser de outro jeito. Eu não pretendia dizer as coisas daquela maneira. Queria passar a mensagem mais delicadamente. Mas não consegui me conter. Não sei por quê. E o engraçado é que eu queria magoá-lo. Eu queria ser cruel. Jean Félix, olha só. Diga. Não é fácil dizer isso, mas depois da exposição é hora de fazer algumas mudanças. Mudar o quê? Mudar de galeria. Eu quero mudar. Jean Félix ficou me olhando surpreso. Parecia um menininho, pensei, prestes a irromper em lágrimas. E tudo o que eu sentia era irritação. Está na hora de começar do zero, nós dois. Entendi. E ele acendeu outro cigarro. E imagino que isso tenha sido ideia de Gabriel. Gabriel não tem nada a ver com isso. Ele tem um ódio profundo de mim. Não seja bobo. Ele colocou você contra mim. Eu vi isso acontecendo. Já vem rolando há anos. Isso não é verdade. Qual seria a outra explicação? Que outro motivo você teria para me apunhalar pelas costas? Não seja tão dramático. A gente só está falando da galeria. Não tem nada a ver com você e eu. Vamos continuar sendo amigos. Podemos continuar nos encontrando. Se eu mandar uma mensagem ou ligar antes? Ele riu e começou a falar rápido, como se quisesse soltar tudo antes de ser interrompido. Esse tempo todo, eu realmente acreditava que havia alguma coisa entre nós. E agora você me diz que não era nada. Assim, de repente. Ninguém se preocupa com você como eu. Ninguém. Jean Félix, por favor. Não acredito que você fez isso. Já tem um tempo que eu queria dizer isso para você. Evidentemente, foi a pior coisa que eu podia ter dito. Jean Félix ficou atordoado. Como assim tem um tempo? Quanto tempo? Não sei, um tempo. E você tem me enganado esse tempo todo, é isso? Meu Deus, Alicia. Não acaba com tudo desse jeito. Não me descarta assim. Eu não estou descartando você. Não seja tão dramático. Nós sempre vamos ser amigos. Vamos parar por aqui agora. Sabe por que eu vim aqui hoje? Para convidar você para ir ao Teatro Nazista. Ele tirou 2 ingressos do bolso do casaco e mostrou. Era para uma tragédia de Eurípides, no Teatro Nacional. Gostaria que fosse comigo. Uma forma mais civilizada de nos despedirmos, concorda? Pelos velhos tempos. Não diga não. Hesitei. Era a última coisa que eu queria fazer, mas não queria contrariá-lo ainda mais. Acho que teria concordado com qualquer coisa, só para me livrar de Jean Félix. Então concordei. 10h30. Quando Gabriel voltou para casa, conversei com ele sobre o que tinha acontecido com Jean Félix. Ele disse que, de qualquer forma, jamais havia entendido a nossa amizade, que Jean Félix é meio repulsivo e que não gosta do jeito que ele me olha. E como ele me olha? Como se fosse seu dono, ou coisa assim. Acho que você deveria se desligar da galeria agora, antes da exposição. Não posso, está muito em cima. Não quero que ele me odeie. Você não sabe como ele pode ser vingativo. Você parece estar com medo dele. Não, só é mais fácil assim, me afastar aos poucos. Quanto antes, melhor.
Ele está apaixonado por você, você sabe disso, não é? Não entrei nessa discussão, mas Gabriel está enganado. Jean Félix não está apaixonado por mim. Ele se interessa mais pelas minhas pinturas do que por mim, o que é outro motivo para me afastar dele. Jean Félix não está nem aí para mim, mas Gabriel tinha razão num ponto. Eu tenho medo dele.